A guerra judicial entre Donald Trump, a plataforma Rumble e o ministro Alexandre de Moraes atingiu um nível que ninguém imaginava possível. O embate, que já era feroz, acaba de entrar numa fase crucial, capaz de mudar para sempre o equilíbrio de poder entre a censura autoritária e a liberdade de expressão. Depois de Moraes dobrar a aposta, desafiando abertamente Trump e banindo a Rumble do Brasil de maneira completamente arbitrária, as empresas decidiram partir para o ataque de maneira implaçável. Agora, um novo processo explosivo foi protocolado diretamente na Justiça Federal da Flórida. E não é um simples pedido. Trata-se de uma ação devastadora com uma liminar de urgência que pode enterrar de vez os abusos do ministro brasileiro. E se essa ação avançar, pode ser o fim para a tentativa de censura global imposta pelo STF. Essa batalha não é só mais um embate judicial. É uma guerra que pode redefinir os limites do autoritarismo moderno. Nunca antes na história um ministro da Suprema Corte de um país tentou impor sua vontade sobre plataformas americanas dessa maneira. E agora, Trump e Rumble não estão apenas reagindo. Eles estão jogando para aniquilar qualquer possibilidade de que Moraes ou qualquer outro juiz estrangeiro volte a tentar censurar o que pode ou não ser dito na internet. Estamos diante de um momento histórico que pode ser um divisor de águas para a liberdade de expressão mundial. E não para por aí. Se você achava que essa reviravolta já era suficiente para estremecer os bastidores da política internacional, prepare-se, porque o que vem agora é ainda mais impactante. Além de expor os detalhes chocantes dessa ação judicial que coloca Alexandre de Moraes contra a parede nos tribunais americanos, eu vou te mostrar um vídeo imperdível que está causando um verdadeiro terremoto nas redes sociais. E quem aparece nele? Ninguém menos que o vice-presidente dos Estados Unidos, Jade V, mandando um recado direto e avassalador para o mundo. E não é qualquer recado. O pronunciamento dele foi uma verdadeira declaração de guerra contra regimes autoritários e juízes que acham que podem mandar no que as pessoas podem ou não dizer. Jade V não mediu palavras ao deixar claro que os Estados Unidos não vão mais tolerar censura, perseguição política e tiranos tentando calar vozes divergentes. E esse vídeo, meu amigo, é simplesmente um tapão na cara de todos aqueles que acham que podem brincar de ditadores sem enfrentar as consequências. Então segura aí, porque eu vou te mostrar cada detalhe dessa ação judicial devastadora contra Moraes. E logo depois, vamos assistir juntos esse pronunciamento histórico que está deixando meio mundo em choque. Você não pode perder isso. Agora vamos direto ao ponto. O que exatamente Trump e a Rumble estão pedindo na justiça americana? Essa não é uma ação qualquer. É um movimento estratégico calculado nos mínimos detalhes e com um objetivo claro: impedir Alexandre de Moraes de estender sua censura além das fronteiras do Brasil. O pedido feito nos tribunais da Flórida é explosivo. Trump e a Rumble entraram com um requerimento urgente, pedindo uma medida cautelar que suspenda imediatamente os efeitos das ordens absurdas de Moraes. E por quê? Porque se a justiça americana não agir rápido, os danos serão devastadores e irreversíveis. Estamos falando de um ataque direto à liberdade de expressão, um direito fundamental protegido pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Ou seja, a decisão de Moraes não apenas viola princípios básicos da democracia, mas tenta impor censura em território americano. Efeitos catastróficos para a Rumble e para a Truth Media, que podem ser forçadas a se submeterem a regras arbitrárias de um ministro estrangeiro. Isso significa que hoje é a Rumble, mas amanhã pode ser qualquer outra plataforma independente sendo silenciada. Uma perda irreparável de confiança do público, pois se a Rumble ceder agora, os usuários verão que nenhuma plataforma está segura contra governos autoritários que querem calar opiniões opositoras. E veja bem, não estamos falando de uma simples ação na justiça, de um desentendimento jurídico. Não! O que está em jogo aqui é muito maior. Se Moraes conseguir passar por cima de plataformas americanas,
Isso abre um precedente perigosíssimo, onde qualquer juiz ativista pode simplesmente decidir o que é permitido ou não na internet, independentemente das leis e das fronteiras. E é por isso que Trump e a Rumble entraram com força total nessa batalha. Eles sabem que não podem deixar essa aberração jurídica se consolidar. O que está acontecendo agora pode decidir o futuro da liberdade de expressão, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E agora vem o detalhe mais chocante dessa história. Alexandre de Moraes caiu diretamente na armadilha dos advogados de Trump. Isso mesmo. Essa ação na justiça americana não foi apenas uma reação. Foi um movimento cuidadosamente planejado. Uma jogada de mestre que expôs Moraes de forma irreversível. Os advogados de Trump sabiam exatamente como ele reagiria. Eles previram que, em vez de recuar, Moraes dobraria a aposta, tentando forçar a censura a qualquer custo. E foi exatamente o que aconteceu. O ministro, em sua ânsia autoritária, passou dos limites e entregou a prova perfeita nas mãos dos advogados de Trump. Agora, qualquer juiz nos Estados Unidos pode ver com clareza que Moraes não está apenas perseguindo opositores políticos dentro do Brasil. Ele está tentando exportar sua censura para o território americano. E isso muda tudo. Porque nos Estados Unidos, onde a primeira emenda é um dos pilares da nação, qualquer tentativa de silenciar uma plataforma digital com ordens de um governo estrangeiro é vista como uma violação grave das liberdades individuais. Moraes, sem perceber, criou um caso jurídico que pode servir como precedente histórico contra a censura internacional. E aqui está a parte mais inacreditável. Ao tentar forçar a Rumble a cumprir suas ordens no Brasil, Moraes fez exatamente o que os advogados de Trump esperavam. Ele provou que suas decisões são políticas, que ele não respeita soberanias estrangeiras e que seu objetivo é puramente ideológico. Agora, com essa nova ação na justiça americana, a situação para Moraes se tornou insustentável. Os advogados de Trump têm em mãos tudo o que precisam para convencer o tribunal de que as ações do ministro são inconstitucionais do ponto de vista americano. E isso pode resultar em uma decisão que impeça de vez Moraes de tentar impor sua censura a empresas dos Estados Unidos. E agora vem o golpe final que pode enterrar de vez a estratégia de censura de Alexandre de Moraes. Os pedidos de Trump e da Rumble na justiça americana não são apenas um contra-ataque. Eles são uma bomba relógio prestes a explodir no STF. O que essa ação pede vai muito além de simplesmente anular as decisões de Moraes. Trump e seus advogados querem uma declaração formal da Justiça dos Estados Unidos, afirmando que nenhuma empresa americana pode ser forçada a obedecer ordens de censura de um governo estrangeiro. Se esse pedido for aceito, será um marco jurídico gigantesco, criando uma barreira legal definitiva contra abusos como os que Moraes vem praticando. E tem mais. Além de barrar qualquer tentativa de forçar Apple e Google a removerem a Rumble da App Store e do Google Play, esse processo também pede uma medida preventiva para impedir que outras plataformas digitais sejam coagidas por tribunais estrangeiros no futuro. Ou seja, essa ação pode se tornar um bastião de resistência contra governos autoritários ao redor do mundo. E aqui está o ponto mais explosivo. Se o tribunal americano decidir a favor de Trump e da Rumble, qualquer tentativa de Moraes de retaliar poderá ser vista como um ataque direto às leis dos Estados Unidos. Isso significa que o próprio governo americano poderá ser acionado para responder a essa agressão jurídica. E vamos falar a verdade. Moraes já deu mostras de que não tem limites quando o assunto é perseguição política. Ele já tentou bloquear VPNs para impedir que brasileiros acessassem conteúdos livres, já usou manobras absurdas para confiscar dinheiro da Starlink e já mostrou que não hesita em dobrar a aposta quando é desafiado. O que impede que ele tente novas táticas para sufocar a Rumble. Mas aqui está o problema para ele. Agora a briga saiu do controle. O que antes era um embate restrito ao Brasil se transformou em um caso internacional, com repercussões que podem atingir o próprio STF de forma avassaladora. E acredite, essa batalha está só começando. Agora, a cereja do bolo, um pronunciamento que pode mudar os rumos dessa guerra.
E não foi qualquer um que falou. Foi ninguém menos que o vice-presidente dos Estados Unidos, Jade Pinto, mandando um recado avassalador para o mundo inteiro. Em um discurso que já está viralizando e causando arrepios em tiranos ao redor do planeta, Jade escancarou a hipocrisia de regimes que falam em valores democráticos enquanto calavam opositores. E o que ele disse foi simplesmente impactante. Valores compartilhados? Você não tem valores compartilhados se prende pessoas por falarem. Fechamos nossas fronteiras? Você não tem valores compartilhados se cancela eleições porque não gosta do resultado. E isso aconteceu na Romênia. Você não tem valores compartilhados se tem tanto medo do seu próprio povo que precisa silenciá-lo. Então vamos ter valores compartilhados. Vamos defender a democracia. Vamos garantir a liberdade de expressão, não apenas nos Estados Unidos. Palavras duras, diretas, um verdadeiro golpe frontal contra qualquer um que tente usar a censura como arma política. O tom da fala de Jade não deixou dúvidas. Os Estados Unidos não vão mais tolerar governos que calem a oposição e usem a justiça como ferramenta de perseguição. E sabe o que é mais grave nisso tudo? Esse discurso não foi uma fala isolada. Ele se encaixa perfeitamente no que Trump e seus aliados vêm defendendo nos bastidores. Uma resposta forte contra tentativas de censura global. E tem mais. O impacto dessa declaração já está repercutindo entre figuras importantes da direita, inclusive no Brasil. O comentarista Paulo Figueiredo já mandou a letra. Alexandre vive no mundo pré-Trump. O vice do Trump está dando um recado. Vai dar ruim para não falar outra coisa. E aí, o que você acha? Moraes foi longe demais e agora está prestes a enfrentar uma reação sem precedentes? Você acredita que esse processo nos Estados Unidos pode finalmente frear os abusos do STF? Me conta aqui nos comentários. Agora, chegamos ao momento decisivo. O futuro da liberdade de expressão está em jogo, e as peças desse tabuleiro já estão se movimentando em uma velocidade jamais vista. O embate entre Trump, Rumble e Alexandre de Moraes pode se tornar um divisor de águas global, e os desdobramentos desse caso podem impactar diretamente a forma como governos autoritários tentam impor censura sobre as redes sociais e a mídia independente. A verdade é uma só. Trump e seus aliados já entenderam que essa guerra não é apenas sobre uma plataforma de vídeos ou um ministro do STF. Isso é uma batalha mundial entre aqueles que querem controlar o que podemos ou não dizer e aqueles que estão lutando pelo direito inalienável à liberdade de expressão. E preste atenção, se Moraes for derrotado nessa investida nos Estados Unidos, isso criará um precedente jurídico histórico. Significa que qualquer tentativa futura de um juiz estrangeiro de censurar uma plataforma americana será imediatamente questionada, impedida e possivelmente anulada nos tribunais dos Estados Unidos. Isso seria um golpe fatal contra os planos de censura global que muitas elites vêm tentando impor nos bastidores. Mas não se engane, isso também significa que a reação do outro lado será feroz. O establishment globalista, a grande mídia e os políticos alinhados com essa agenda de censura não vão aceitar essa derrota sem lutar. Podemos esperar uma escalada ainda maior, ataques contra Trump, contra a Rumble e, claro, contra qualquer um que ouse expor essa verdade ao público. E é por isso que essa luta precisa de você. A batalha não está só nos tribunais, mas também nas redes sociais, nas ruas, na opinião pública. Precisamos expor essa tentativa de censura, divulgar essa informação e deixar claro que não vamos nos calar. Então, se você chegou até aqui, faça a sua parte, compartilhe esse vídeo, espalhe essa notícia e deixe seu comentário. Você acredita que Trump e Rumble vão conseguir derrotar Moraes nos tribunais americanos? Essa pode ser a derrota final da censura no Brasil? Vamos debater nos comentários e fazer esse assunto explodir. O momento é agora. A liberdade está em jogo e juntos podemos fazer a diferença.